Olá, caros alunos, daremos agora continuidade ao nosso curso. Iremos hoje falar da competência 3, onde abordaremos construir tabelas e dicionários de dados de um banco de dados. Já de início, iremos trabalhar com um cenário, ok? Onde, para entender melhor os conceitos e entender como isso vai ser transformado em tabelas ao final. Vou ler rapidamente o cenário aqui. Gostaria de controlar a quantidade de produtos que entra e sai do meu estoque e que o sistema permitisse um valor mínimo e máximo de produtos no estoque. Gostaria de ter controle sobre os fornecedores dos produtos, nome ou razão social, CNPJ, telefone, e quais mercadorias os fornecedores vendem. Outra informação importante é sobre os meus clientes. Eu gostaria de saber o CPF, nome, telefone, e-mail deles, pois assim poderia melhorar minhas vendas. Veja que quem falou isso aqui foi o cliente, uma pessoa que tem interesse em montar um sistema. Nesse slide podemos visualizar destacado quais são as informações mais importantes que iremos utilizar na nossa modelagem. Controlar a quantidade de produtos. Produtos é uma entidade. Gostaria de ter controle sobre os fornecedores dos produtos. Fornecedores dos produtos. Fornecedores, uma entidade. Outra informação importante, de cara você já vê, informação importante é sobre os meus clientes. Então, clientes também é uma entidade. Então, resumindo, entidades são produtos, fornecedores e clientes. Mas tem outra aqui, informação importante, que é meu estoque. Ele inicia o texto falando, gostaria de controlar a quantidade de produtos que entra e sai do meu estoque. Então, estoque também é uma entidade. Vamos montar agora o nosso modelo de entidade de relacionamento. Clientes, de cima para baixo, compram produtos. Então, essa é a relação entre clientes e produtos. Qual a cardinalidade? Clientes podem comprar quantos produtos? Não, ele pode comprar um ou vários produtos. Um tipo de produto pode ser comprado por um ou vários clientes. Então, tem um item lá, leite. Então, vários clientes podem comprar vários leites. Ok? Então, de muitos para muitos. A relação entre estoque e produtos. Temos a relação armazena. Então, produtos são armazenados em estoque. Qual a relação? Um tipo de produto pode ser armazenado em um estoque. Então, digamos que é uma empresa simples, então vou ter um estoque apenas, um armazém. E um estoque pode armazenar um tipo de produto. Então, minha empresa vai vender, como eu dei exemplo, leite. Então, vai ter só esse tipo de produto. Produto e fornecedores. Então, qual é a relação? Vamos chamar de fornece. Então, o verbo fornecer. Qual a cardinalidade? De muito para muitos. Por quê? Produto, um produto pode ser fornecido por vários fornecedores e um fornecedor pode fornecer vários produtos. Então, muitos para muitos. Existe um conceito importante em banco de dados que é chamado de integridade. Integridade de dados. Um banco de dados bem feito precisa garantir a integridade dos dados que são armazenados. Isso porque durante a vida útil do banco, muitas operações serão realizadas, como remoção de um registro, modificação de valores de registros, inserção de novos registros, etc. Existem 3 tipos de integridade. Integridade de domínio, integridade de entidade, integridade referencial. O que significa integridade de domínio? É quando você tem que garantir que o tipo de um atributo é obedecido. Então, um exemplo o preço de um produto
que eu defino como sendo um tipo numérico. Você pode colocar naquela posição no banco de dados, ao invés de um preço numérico, colocar um nome daquele produto. Não, isso não pode ser permitido. Então, nesse caso, nós temos que garantir a integridade de domínio da entidade produto, ok? Então, isso significa a integridade de domínio. Integridade de entidade está relacionada às chaves primárias, que tem que garantir a unicidade, no caso, não pode ter repetição dos registros em uma tabela, em uma entidade. Então, eu não posso ter no meu banco de dados dois fornecedores com todos os dados, todas as informações iguais, e bem como a chave primária. Isso não pode acontecer e o meu banco de dados não pode permitir que isso aconteça. Okay? Então tem que ser único, a chave primária tem que ser única. Isso é chamado de integridade de entidade. O último tipo é integridade referencial. Então, quando eu tenho uma chave estrangeira que vem de outra tabela para uma tabela em questão, que é uma chave estrangeira, quando eu crio esse registro com essa chave estrangeira, eu tenho que garantir que esse registro da chave estrangeira existe na outra tabela. Então, isso é chamado de integridade referencial. Ok, nós temos um modelo e agora, no papel, a gente desenhou esse modelo. Vamos transformar esse modelo agora em algo que o SGBD possa entender. Vamos colocar isso para o computador, para o nosso SGBD. Chamamos isso de representação tabular. Por quê? Vamos representar as entidades em tabelas, fazendo essa transformação. As tabelas possuem campos que são os atributos. Então, cada tabela vai ter uma coluna, várias colunas. Essas colunas são o quê? Nossos atributos daquela entidade. A regra geral é, todas as entidades viram uma tabela. No nosso caso, teríamos a seguinte tabela: cliente, produto, fornecedor, estoque. Se uma entidade tiver um relacionamento associado, então devemos organizar as chaves estrangeiras nas tabelas da relação. Okay? Então, essa etapa é a mais complicada, okay? De organizar a chave estrangeira. Por isso você tem que estudar e entender bem como fazer essa organização. Vamos analisar. Primeiro caso, relacionamento compram. Clientes compram produtos. Produtos são comprados por vários clientes. Nesse caso, temos relação de N para M. Como é que eu vou organizar a chave estrangeira nesse caso? Então, iniciamos com um caso mais complexo, porém, não é coisa de outro mundo. Nesse caso, vamos criar, além das tabelas clientes e produtos, temos que criar mais duas tabelas, que é o registro venda e o produtos venda. Essas tabelas são criadas para dar uma unicidade a cada registro da compra, né, que você venha registrar. Para entender melhor, eu coloquei aqui no slide uma figura de um cupom fiscal. Por quê? Aqui no cupom fiscal é a materialização da compra. Então, foi realizada uma compra específica, ok? E no caso desse cupom, no topo desse cupom de fiscal, nós temos o registro da venda, que são os dados que individualizam essa venda. Então, tem o número da venda em questão no cupom. E, logo abaixo, nós temos uma listagem dos produtos que foram vendidos nessa venda. Okay? Então, temos a materialização dessa compra. Como é que eu organizo as chaves primárias e estrangeiras nesse caso? No caso, eu tenho a relação de registro venda para produtos vendas de 1 para vários. Eu já falei sobre isso. Mas, nesse caso, como eu tenho registro venda, eu tenho que definir no registro venda quem é o cliente. Então, eu tenho a chave primária de cliente indo para registro venda. E de produtos
eu tenho que definir em produtos venda quais são os produtos vendidos. Então, vai uma chave primária para produtos venda. Além disso, eu tenho que fechar a relação entre registro venda e produtos venda, onde eu coloco registro venda, a chave registro venda indo para a chave produtos venda. Vamos a um segundo exemplo, também de muitos para muitos, para ver se você entendeu, porque isso aqui é muito importante. A relação de produtos e fornecedores é igual à anterior. Primeiro passo, criar duas tabelas, além de tabelas de fornecedores e produtos, que dão a unicidade da relação de um fornecimento. Okay? Então, eu tenho um registro entrada. Por que entrada? Porque o fornecedor deu entrada em um produto em um departamento, em uma entidade lá. E esse registro entrada possui vários produtos entrada. Então, temos duas tabelas, registro entrada e produtos entrada. Primeira coisa a fazer, além de criar essas 4 tabelas, no registro entrada, eu tenho que definir quem são, no caso, quem é o fornecedor, então vem uma chave primária aí. E no produtos entrada, vem uma chave primária de produtos. Pronto, agora eu tenho a ligação dessas tabelas. Agora eu tenho que relacionar registro entrada e produto entrada. Como é que eu faço isso? Como é de 1 para vários, a chave primária do lado do 1 vai para a tabela do lado vários. Então, de registro entrada, vai uma chave primária para produtos entrada. E aqui finalizamos o jogo aí, o posicionamento das chaves. O terceiro exemplo aqui é da relação de 1 para 1. Como eu falei anteriormente, eu só apenas faço a troca, né? Do fornecedores, eu coloco a chave fornecedor em produto, ok? Ou eu tenho de produto, vai para fornecedores. Isso eu tenho a relação das duas tabelas. Dicionários de dados são tabelas, ok? Mais um conceito aqui importante do nosso curso, que imagine que eu modelei o sistema, defini quais são as entidades, defini quais são os atributos, mas no nosso modelo de entidade de relacionamento não temos mais detalhes sobre esses atributos. Isso é dado em uma outra representação, que é esse dicionário de dados, que nada mais é que uma tabela, onde eu vou dizer o nome, ok? A classe, domínio, tamanho e descrição. No nosso exemplo aqui, na nossa tabela, temos a entidade produto, o dicionário da entidade produto. Temos ID como atributo, descrição, estoque mínimo, estoque máximo e preço. Na classe, eu vou definir se esse atributo é do tipo chave, se esse atributo é tipo simples, é multivalorado, monovalorado, por aí vai. No domínio, eu vou definir qual é o tipo específico desse atributo. Eu tenho numérico, eu posso definir o ID. Descrição, descrição é numérico? Não, descrição é texto. Estoque, é numérico ou texto? É numérico. Estoque máximo, estoque mínimo. E o preço, é numérico ou texto? Numérico. E por aí vai. Também podemos ter no nosso dicionário definir qual o tamanho. Então, no caso de atributo texto, eu posso delimitar qual o tamanho máximo de um campo. Nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, a descrição do tamanho 50. Por último, atributo, a descrição adicional que você queira colocar. Ok? Então, descrevendo o que é aquele atributo. Imagine que você vai fazer um sistema, não é para você. Você vai fazer um sistema que outras pessoas vão manipular, vão evoluir posteriormente. Então, esse dicionário de dados é muito importante para trabalhar em equipe. Esse slide aqui mostra algumas tabelas criadas no MySQL Workbench, que são esses retângulos aí, onde definem quais são os atributos e as relações entre essas tabelas. Nesse caso aqui temos
o sistema que a gente vem apresentando nessa disciplina, nessa aula de hoje. Registro venda, cliente, produto venda, produto, estoque, registro entrada, fornecedor e, por último, produtos entrada. Então, a relação entre eles. Digamos que nós queremos cadastrar um cliente. Quais são os dados que eu preciso? Eu preciso saber quais são os produtos que tem no meu supermercado? Não, só quero cadastrar um cliente. Da mesma forma, para cadastrar um produto, não preciso de ninguém, no caso de outros dados, de outras tabelas, e para cadastrar fornecedores. Veja que eles são autocontidos. Porém, existe um outro caso onde, para cadastrar um evento, né, eu preciso acessar várias tabelas, que é o caso do cadastro da entrada de um produto. Para dar entrada de um produto, eu preciso saber qual o produto, preciso saber o registro de entrada, preciso saber de fornecedor, preciso saber produtos de entrada e o estoque. Veja que para cadastrar eu preciso acessar todas essas tabelas. Primeiro, eu vou dizer no registro de entrada quem é o fornecedor. Então, definir o código aí. Para cadastrar o produtos entrada, eu preciso trazer a chave de registro entrada. Também para produto entrada, eu preciso trazer a chave do produto em questão. E por último, eu vou cadastrar produtos no estoque. Então, vem uma chave aí de produtos para estoque. Bom, nós aprendemos nesse curso até então como utilizar a linguagem SQL para fazer consultas. Mas com a linguagem SQL, nós temos um poder de também criar as tabelas. No MySQL Workbench, você pode fazer com a interface gráfica, clicando, digitando ali. Mas com o SQL, você pode escrever um script, onde você cria as tabelas, você faz update das tabelas, faz a ligação das relações entre as tabelas e pode até já inserir dados nas tabelas. Tudo isso com um script SQL. Vamos a um exemplo aqui. Para criar tabelas, você tem que seguir essa estrutura, que é create table. Essa primeira expressão você vai ter que digitar desta maneira e colocar qual é a tabela em questão, o nome, e definir os atributos. No caso, tudo isso entre parênteses. O nome, o tipo de atributo, você tem que dizer se ele é not null ou null. O que isso significa? Null significa nada. Então, sem valor. Se você disser not null, isso vai significar que naquele atributo você tem que colocar um valor. Do contrário, não será possível cadastrar. E por que no ID eu não posso colocar um registro sem um ID? Porque esse ID é o que vai dar a unicidade a esse registro. Okay? Se eu não colocar um ID, como é que eu vou diferenciar dos outros registros? Assim não seria possível. Okay? Também aqui podemos definir qual é a chave primária, primary key, no caso vai ser o ID. Definimos quais são as chaves estrangeiras, foreign key, que são fornecedor ID, que referencia para o supermercado e fornecedor. E também, por último, aqui temos onDelete Cascade e onUpdate Cascade. Cascade significa cascata, que são que à medida que eu dou esse comando aqui, eu vou dizer para o SGBD que essa tabela, no ato de um delete, eu vou fazer em cascata, deletar quais os registros relacionados ao registro dessa tabela. E no mesmo caso do update. Ok? Bom, vamos a um outro comando, que é um comando de insert. Esse insert, como o nome já diz, eu vou inserir em uma tabela dados a partir do SQL. Eu tenho que escrever assim, ó, insert into, aí o nome da tabela,
Então, insira dentro de uma tabela, no nosso caso aqui, exemplo, cliente, nos seguintes campos, aí você coloca entre parênteses os nomes separados por vírgula e, colocando aspas simples, os nomes dos campos. No caso, CPF, nome, e-mail, telefone. Vou definir um registro com todos esses campos. Com os determinados valores. Para CPF, eu coloco o CPF 90 87 87 12 3 5 4. O nome, o e-mail e o telefone. Quando você executar esse comando, ele será registrado, inserido no banco de dados. Podemos também fazer uma remoção de um registro na nossa tabela. Esse comando é o delete. Então, delete from, no caso, eu vou deletar de uma determinada tabela, que no nosso caso aqui se chama cliente, e eu tenho que definir qual cliente específico eu quero deletar. Então, temos aí a cláusula where. Veja que o where pode ser utilizado não só para o select que a gente aprendeu anteriormente, mas também para esse comando delete. Where CPF é igual a um CPF específico, que no nosso caso aqui é o 90, 87, 87, 12, 3, 5, 4. Se eu fizer executar esse comando, ele vai deletar o registro do senhor Luiz Gonzaga. Ok? Então, apaga do banco de dados esse registro aí. Podemos modificar também os registros utilizando SQL. Como assim modificar? Fazer um update, né? Eu quero que um determinado valor de um registro, um atributo da tabela, mude de valor. Então, vou usar o comando update. Então, como é o comando? Você tem que escrever update, o nome da tabela, né? No exemplo que nós temos da tabela, produto. Aí você vai colocar a palavra set, que significa setar, né? Ou dar um update, em um campo chamado descrição. Aí você tem que colocar um símbolo de igual, né? Que nada mais é que receber, significa receber. O campo de descrição vai receber o valor, nesse exemplo, sabão em pó Bambam. Where, eu vou dizer um filtro aqui, where o ID é igual a 908. Se eu não colocar esse where ID igual a 908, todas as descrições vão ser mudadas para sabão em pó Bambam. Mas nesse caso, como eu só quero mudar esse específico, o que vai acontecer? Quem é o registro de número 908? É o sabão em barra JT. Após a execução desse comando, o registro vai ter a descrição sabão em pó Bambam. Podemos também fazer consultas, voltamos ao comando select, um dos mais importantes, em duas tabelas. Então, eu quero ter no meu resultado não só informações de uma tabela específica, mas eu quero de uma tabela e de outra ao mesmo tempo. Para isso, eu tenho que fazer a junção dessas tabelas. E com esse intuito, eu tenho que acessar as tabelas em questão e os seus campos que eu queira mostrar. Então, vamos lá. No exemplo aqui, eu tenho tabela produto e estoque. Eu quero todos os produtos, a descrição de todos os produtos e as suas respectivas quantidades em estoque. Veja que essas informações estão em tabelas separadas. Então, temos que fazer a junção. Vamos lá. Select produto, ponto, descrição. Opa, uma coisa nova aqui. Ponto. Por que eu vou colocar produto, aí o ponto, descrição? Porque eu tenho que definir qual é o campo, no caso, o atributo específico de produto. Se eu colocar só descrição, como ele tem duas tabelas, o banco de dados vai ter dificuldade para entender de onde vem aquela informação, se você só colocar a descrição. Então, você coloca o nome da tabela, ponto, campo. Ok, produto, ponto, descrição. E o outro é estoque, ponto, quantidade. Veja que eu tenho uma vírgula entre esses dois campos. Beleza, foi a primeira parte. Agora, de quais tabelas? Eu vou dizer from, produto, vírgula, estoque. Agora, vamos ao filtro. Where, para fazer a junção, eu vou
fazer de todos os produtos com todas as quantidades. Não, eu tenho que determinar o produto daquele estoque específico. Então, eu tenho que igualar os identificadores desses dois registros. Como é que a gente faz isso? Pega o identificador. Então, produto.id igual a estoque.produto_id. Veja aqui, tem o mesmo número, ok? Quando a gente aprendeu a organizar as chaves, vimos que da tabela produto, esse identificador na tabela produto vira uma chave estrangeira lá na tabela estoque. E é o que dá a ligação entre essas duas tabelas. Então, por isso que nesse comando select eu tenho que igualar esses campos. Ok? Então, o resultado será descrição e quantidade, só apenas esses dois campos que nós temos interesse, e um do lado do outro, ó, sabão /JT, quantidade 300, pasta de dentes, KK, 200. E por último, arroz Tio Brás com a quantidade de 500. Podemos também ter uma cláusula para ordenação de dados, que vamos adicionar ao comando que a gente aprendeu no slide anterior, a cláusula order by, que significa ordenar por. Então, eu quero ordenar por qual campo? Eu tenho que definir qual campo que eu quero ordenar e tem que estar dentro dos campos que estão descritos nesse resultado. Que eu tenho o campo descrição e quantidade. Eu não posso colocar order by um outro campo, não. Tem que ser um desses dois. E no caso aqui, no nosso slide, a gente resolveu fazer ordenar por descrição. Então, o resultado será uma ordem alfabética. O arroz Tio Brás vai vir, por exemplo, em primeiro lugar aí a nosso conjunto de registros. Podemos também fazer cálculos. No select de descrição e produto preço, eu já posso fazer uma ligação de produto e estoque e já ao mesmo tempo fazer uma multiplicação do preço com a quantidade de estoque. O resultado será em uma coluna já preço vezes quantidade e esse cálculo de multiplicação já realizado. Você não precisa copiar isso, mandar para uma planilha Excel fora. Não, faz tudo ali no SGBD. Bom, caros alunos, por hoje finalizamos a aula. Recomendo que sempre procure na internet mais informações, mais vídeos e deixo com vocês aqui a sugestão de assistir ao vídeo que apresenta a execução de algumas chamadas SQLs mais elaboradas, como a vídeo extra, e desejo a vocês sucesso e bons estudos.